O Salmo 64 é uma oração de Davi, que pede a Deus proteção contra os seus inimigos, que tramam contra ele em segredo e usam palavras como espadas e flechas para feri-lo. Davi se sente vulnerável e ameaçado por esses homens ímpios, que não temem a Deus e se acham espertos e poderosos, mas Davi confia que Deus é o seu refúgio e que ele fará justiça, atirando sobre eles as suas flechas e fazendo com que caiam em sua própria armadilha. Ele sabe que Deus é soberano e que ele vê tudo o que se passa no coração e na mente dos homens. Ele se alegra no Senhor e espera que todos os que são justos e retos de coração também se alegrem e glorifiquem a Deus por suas obras. Esse salmo nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida cristã. A primeira é que devemos recorrer a Deus em nossas aflições, especialmente quando somos perseguidos, caluniados, injuriados ou difamados por causa da nossa fé. Não devemos nos deixar abater pelo medo ou pela angústia, mas clamar a Deus por socorro e proteção. Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza, e Ele nos livrará do mal. Não devemos revidar com as mesmas armas do inimigo, mas confiar na vingança de Deus, que é justa e perfeita. Ele fará com que os ímpios sejam envergonhados. E a segunda lição é que devemos ter cuidado com as nossas palavras, pois elas têm poder para abençoar ou para amaldiçoar, para edificar ou para destruir, para curar ou para ferir. Tiago nos adverte que a língua é um pequeno membro do corpo, mas que pode causar grandes estragos, como um fogo que incendeia uma floresta. Ele diz que a língua é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero, que com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele pergunta: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Portanto, devemos usar as nossas palavras para glorificar a Deus e para abençoar os nossos irmãos, e não para ofender, mentir, caluniar ou difamar. Devemos falar a verdade em amor, e não em ódio ou rancor. Devemos falar palavras de graça e de paz, e não de maldição e de guerra. A terceira lição é que devemos reconhecer que Deus é o juiz de toda a terra, e que Ele sonda os corações e os pensamentos dos homens. Ele sabe de tudo o que se passa em nosso íntimo, e Ele nos recompensará de acordo com as nossas obras. Ele não se deixa enganar pelas aparências, nem se impressiona com as astúcias dos homens. Ele vê o que está oculto, e Ele trará à luz o que está nas trevas. Ele revelará os segredos dos homens, e os julgará com justiça e retidão. Nada escapa aos seus olhos, nada foge ao seu controle. Ele é o Senhor de toda a história, e Ele fará com que o seu propósito prevaleça. Ele é o Deus que faz maravilhas, e que manifesta o seu poder e a sua graça aos que o temem e o amam. Que esse salmo nos inspire a confiar em Deus em meio às tribulações, a usar as nossas palavras para o bem e não para o mal, e a viver de modo que agrademos a Deus e não aos homens. Que Ele nos faça lembrar que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, e que Ele nos dará a vitória sobre os nossos inimigos. Que Ele nos faça louvar a Deus por suas obras, e nos encha de alegria e de gratidão. Que Ele nos faça testemunhas da bondade e da fidelidade de Deus, e nos motive a compartilhar as boas novas de salvação com os que ainda não o conhecem. Que Ele nos faça mais parecidos com Jesus, que sofreu por nós na cruz, mas que ressuscitou e está vivo, e que nos deu o seu Espírito Santo, que nos capacita e nos consola. Em nome de Jesus. Amém.